Olá, bom dia, bom domingo para você. O Band Entrevista de hoje está começando agora. Seja muito bem-vindo, então, ao nosso Band Entrevista desse domingo. E olha só que coisa boa, ao meu lado, Coronel Adriana, que assumiu o comando de policiamento regional de Araçatuba, que engloba 43 cidades. Ela que é uma inspiração para muitas mulheres, foi a primeira mulher, a assumir o comando ali da região. Por isso, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Caroline. Obrigada, Band, pelo convite. Estou muito feliz e honrada em estar aqui, podendo participar desse programa com vocês. Coronel, então, para a gente começar o programa de hoje, acho que é importante a gente falar quem te inspirou a começar na carreira policial. Me conta mais dessa história. Com certeza foi meu pai. Ele é policial? É policial, é um veterano, né? Ele fez a carreira, também trabalhou 34 anos na Polícia Militar, né? Então, eu tive toda a minha infância, toda a minha vida, né? Assim como meus irmãos, vendo, né, dentro de casa a rotina de um policial militar. E sempre com muito orgulho, né? Eu lembro quando eu estava na escola, o pessoal perguntava, o professor perguntava, né, o que seu pai faz? Eu falava, meu orgulho era falar que meu pai era sargento, né? Então, assim, eu sempre tive esse privilégio, fui criada dentro do quartel, onde eu trabalho hoje, né? Então, assim, eu sempre ia com filhos de policiais, a gente brincava, né, aos finais de semana, eu ia nos eventos, nas solenidades, nos dias da bandeira, né? Então, eu sempre estava presente lá. Eu tenho tios também, né, na Polícia Militar, no Bombeiro. Então, sempre tive esse contato muito próximo. Mas, meus irmãos, nós somos 5 irmãos, né? E eu sou a caçula e nenhum deles seguiu a carreira do pai. E eu também não, porque eu estava até o terceiro colegial falando que eu queria medicina. Né? Mas aí no último ano do colegial, meu pai perguntou, né, falou sobre o Barro Branco, que eu não conhecia a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né, que forma oficiais da PM, e aí eu me interessei. No caso, na época eu namorava, né? Hoje o Coronel Beluso também, meu esposo, mas a gente começou a namorar aos 14 anos, fizemos o colegial namorando, ele querendo odonto e eu querendo medicina. No final, a gente acabou prestando o Barro Branco, os dois passaram. E aí a gente falou, então vamos seguir essa carreira, já que estão os dois juntos aqui em São Paulo, né? E assim foi a escolha, né? A inspiração foi meu pai e a decisão de seguir a carreira foi por causa do namorado na época, né? Uma família, né? Sim. Envolvida na área da segurança, muitos policiais. Sim. E que bom, já são quantos anos? Olha, completa agora em dezembro 31 anos de Polícia Militar. Desses 31 anos, eu fui para São Paulo fazer a Academia do Barro Branco, né? Fiquei lá 4 anos, depois eu fiquei 1 ano só de formada, para o estágio que a gente fala, né, do aspirantado. E quando eu fui promovida a segundo tenente, eu vim para Araçatuba, já para a região, eu e meu esposo. E fizemos a carreira na cidade de Araçatuba. E como que foi receber esse convite para assumir o comando? Olha, foi assim uma alegria, porque a gente sabe que é difícil até a promoção ao último posto na Polícia Militar, né? A gente chega naturalmente ao posto de tenente-coronel, quando a gente entra cedo, como eu, que entrei na polícia com 17 anos, né? Então, eu sabia que ia ser tenente-coronel e ia comandar um batalhão. Já foi um privilégio comandar o batalhão de Araçatuba, que eu comandei por 2 anos, né? O 2º BPMI. E depois a gente fica na expectativa, né? Se vai haver a promoção ao último posto na ativa, né? E meu esposo, né, outros comandantes também estavam na expectativa, mas são poucos que acabam, né, tendo esse privilégio de ser promovido e comandar uma região. Então eu fui duplamente agraciada, né, não só com a promoção, né, que já foi uma grande e grata surpresa, mas também com a oportunidade de comandar a região onde eu trabalhei a vida toda. Faz 25 anos que eu trabalho no mesmo quartel. Né? Então, assim, eu conheço bem a região, conheço bem a nossa tropa, né? Então, assim, estou literalmente em casa, né? Então, eu falo que foi um presente mesmo de Deus, né? E da Polícia Militar, né? Eu ter a honra de comandar a região onde eu fiz a minha carreira, né? Com certeza, imagino que é uma honra mesmo, mas o mérito é todo seu e eu queria que você me falasse como foi a construção dessa vida profissional. Bom, muita dedicação? Bastante, né? Eu estou na região desde de tenente, né? E passei por várias funções, né? Na área operacional, na área administrativa, a parte de comunicação social, que eu sempre trabalhei muito, gostava bastante dessa parte. A minha carreira foi muito ligada também ao PROERD, né? Que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. O PROERD esse ano está fazendo 30 anos e eu sou da primeira turma. Eu ainda no Barro Branco, né? Fiz o curso lá na Academia
do Barro Branco, os americanos vieram, o pessoal da Polícia do Rio de Janeiro, nos formaram, né? E desde então eu trabalho com o ProERD, né? Eu dei aula para crianças, né? No primeiro momento, e depois eu fiquei na parte de formar policiais para dar aula para criança. Né? Então, até hoje eu coordeno cursos, né? Eu cuido da parte do ProERD na minha região, né? E esse ano a gente está fazendo uma série de eventos aí para comemorar esses 30 anos. Então, eu falo, olha, eu tenho 30 anos de polícia, né? 31 e 30 são com o ProERD, né? Então, que interessante. Eu acho, assim, eu lembro das aulas de ProERD na escola, para você ter noção. Sim. E eu acho que são aulas que acabam marcando, né? Toda uma geração, todo mundo lembra. Exatamente. Eu recebo, às vezes, tenentes do Barro Branco, policiais que se formam, né, na escola de soldados, né? Escola Superior de Soldados, e aí eles falam, né, comandante, tive aula do ProERD, né, falar, a gente já chegou nessa fase, né, porque 30 anos, né, então hoje já são todos formados, né, a maioria, acredito que no caminho do bem, né, se aproveitou bastante as aulas do ProERD, né, então é uma satisfação, viu. E quais são os resultados desse programa? Eles são fantásticos, né, não é tão fácil a gente mensurar, porque é um programa de prevenção. Ele foi criado até... Educativo, né? Exatamente, porque assim, foi criado inclusive em Los Angeles, né, em 83 esse programa, porque eles fizeram uma grande apreensão de drogas lá e falaram, bom, agora a gente vai dar uma sossegada, né, no tráfico internacional aí, porque teve essa grande apreensão. Aí depois eles viram que não adiantou muito, né, então, bom, a gente vai ter que atacar o quê? A prevenção, não a repressão, né? Quem consome. Exatamente. Então, vamos trabalhar na base. Qual idade? Os menores, de preferência aqueles que nem ainda tiveram contato, né? Com qualquer tipo de droga. Então, esse foi o intuito de se criar, né? O ProERD para as séries iniciais e para o 5º ano, que é o currículo-chefe, né? Então, assim, a gente fala que a gente faz esse trabalho de conscientização mesmo, de aproximação, né, da polícia com a família, com a comunidade escolar. Então, só aí já estamos colhendo os frutos, né? Os frutos são imediatos, né, dessa parceria para desmistificar a criança, às vezes, que tem a noção que a polícia pode ser um pouco mais truculenta, né, que às vezes o próprio pai fala, vou chamar a polícia se você não obedecer. Né? Então, assim, a gente tira essa imagem e aí mostra que o policial está ali para ajudar, né? Que nós somos seres humanos como eles, né? Então, assim, é muito bacana estabelecer esse contato, né? E esse estreitamento com a comunidade, né? Então, aí já são os frutos, né? E como é preventivo, fica difícil a gente ter como a gente, né? Falar, tantos por cento ficaram longe das drogas por causa do ProERD, né? Mas essas aulas são para crianças de qual idade? Nós temos vários currículos, né? Temos para séries iniciais, temos para o 5º ano, né? E depois nós temos para o 7º ano, temos para o ensino médio e temos um currículo até para pais. Né? Mas não são todas as regiões que aplicam o programa, assim, por falta até de instrutores, né? Porque a gente tem que deixar alguns policiais exclusivos para dar aula, né, para as crianças, né? E a gente sabe também da necessidade, né, de ter o policial no patrulhamento, então a gente tem que estar dosando, né? Porque seria ideal que a gente tivesse policiais que pudessem ficar à disposição nas salas de aula, né? Mas, infelizmente, não podemos contar com essa realidade. Então, a gente, pelo menos, prioriza, né, o 5º ano, o 7º ano e as séries iniciais da nossa região. E é um trabalho super importante, porque, às vezes, dentro de casa, a criança ouve falar sobre drogas, né, ou até mesmo vê na televisão, mas não entende ainda os danos, o que isso pode causar. E o ProERD faz esse papel de alertar as crianças, Sim, de mostrar como prejudica. Então, realmente é um trabalho muito interessante. Sim, são no mínimo 10 encontros, né? Então, o policial fica de 3 a 4 meses tendo contato com essas mesmas crianças, né? As mesmas salas de aula. E a gente percebe que, como esse encontro é semanal, as crianças ficam na expectativa, esperando o policial vir para dar aula, né? E a gente fica com a professora dentro da sala de aula também, né? E ela nos conta, né? Fala, eles estavam ansiosos para que chegasse na sexta-feira, na quinta-feira, para o policial chegar na sala de aula, né? E acredito que muitos acabam se inspirando, né? Aí eles falam, eu também quero ser polícia. Exatamente, muitos saem. Tem uma dinâmica que é a caixinha de perguntas, né? Em que eles fazem perguntinhas e vão deixando para o policial. E aí, no início de cada aula, ele responde algumas, né? Porque senão a aula não flui, de tanta curiosidade, né? E a maioria fala, você me inspirou, eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, tenho esse sonho, né? Então a gente fica feliz, né? Que gracinha. E olha só, gente, não tem como, né? Tá aqui falando com a Coronel Adriana, toda linda, maquiada de batom vermelho. Quem fala, né? E eu falei até para ela, antes da gente começar o nosso programa,
como é bonito ver uma mulher de farda, toda vaidosa. Acho que você é inspiração para muitas mulheres. Eu queria saber como que é nas ruas. Obrigada. mas é muito tranquilo. As policiais, no geral, né? A gente... Você sabe que até está no regulamento, né? Que a gente tem que usar um batom, um esmalte, né? Mesmo? Olha que interessante. Fazer um mínimo de maquiagem, né? Pra gente estar bem apresentado em qualquer trabalho, né? Olha como você tá aí toda bonitona, né? Então, assim, é uma coisa até natural pra gente, né? E as pessoas nas ruas, né? Quando é o caso, também elogiam, mas não tem problema nenhum, né? Sempre com todo respeito, né? Então... A gente fica feliz. E, assim, isso é pauta, viu, gente, aqui na nossa entrevista, justamente porque é um meio ainda muito masculino. Sim. Né? Sim. E como que foi começar a entrar nessa carreira e ver que realmente era um meio ali cheio de homens, né? Uma força masculina muito grande. Você teve desafios? Tive, assim, na realidade a policial feminina foi introduzida na Polícia Militar no ano de 55, né? Então já faz... bastante tempo, né? Então, talvez as pioneiras tiveram mais resistência, né? Eu, por exemplo, entrei na academia, a minha é a 5ª turma de mulheres, né? De oficiais, né? Femininas que se formaram na academia. Então, a gente já teve as pioneiras que tiveram mais dificuldade, como elas contavam, né? Porque a academia, por anos, só tinha homem, né? Aí, de repente, veio uma primeira turma lá com 12 mulheres, né? Então, assim, era estranho para todo mundo, né? Então, tinha mesmo uma resistência. Elas tiveram que elas falavam, né? Tinham que fazer mais para ter o mesmo reconhecimento, né? Para provar que elas também mereciam estar ali, também tinham a mesma capacidade para estar ali. Então, no início, né, foi mais difícil. Para a minha turma, já foi abrandado isso, né? Então, assim, eu me senti extremamente acolhida na minha turma, né? A minha turma são 400 oficiais. Né? Então, nós éramos com 11 pelotões, né? E cada sala de aula tinha 3, 4 mulheres, né? E o restante masculino. Mas eu me sentia até protegida, porque a gente acabava sendo, né, os bibelôs ali da sala de aula, né? Então, assim, acho que a gente sempre foi tratado com muito carinho também, carinho, respeito pelos colegas, né? Que bom. Então, assim, a gente não teve tanta essa dificuldade. Quanto ao comandamento, né, não é tão comum. Que nem eu sou a primeira a chegar no posto de tenente-coronel, comandar a região lá de Araçatuba, né, os 31 municípios. Depois eu fui galgada ao posto, né, de coronel, comandando a região. Também a primeira a ocupar esse posto, né, porque nós somos poucas oficiais, né, então não é tão comum assim. Mas, por exemplo, na minha região eu fiz a carreira lá. Então eu fui tenente, fui capitão, fui major, tenente-coronel, né. Então, assim, todo mundo acompanhou minha carreira, né, trabalham comigo há anos. Então, assim, não tem muita dificuldade. Os policiais, os oficiais, né? A tropa entende que eu estou numa posição de comandamento como qualquer um outro homem, né? E nós sabemos que hoje a Polícia Militar, a policial feminina, ela pode ocupar todas as funções, né? Então, nós temos policiais femininas no bombeiro, na rodoviária, no policiamento de choque, piloto de helicóptero, né? Então, a gente tem em qualquer função, né? Não tem uma restrição. Temos as policiais femininas do BAEP, né? Lá em Araçatuba, aqui em Rio Preto, né? Em todos os batalhões, né? Nós temos a presença da policial feminina. Isso só engrandece, né? Eu acredito, porque a gente tem um jeito especial também de trabalhar, né? A gente muda o ambiente, né? Em que a gente está inserida ali. Tenho certeza. E olha, o papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo, tomar aquela aguinha e no próximo bloco a gente vai falar sobre a segurança pública ali na região de Araçatuba. Por isso, não saia daí. Já estamos de volta, a gente continua batendo esse papo aqui com a Coronel Adriana, que é a primeira mulher a comandar o policiamento na região de Araçatuba. E a gente volta agora nesse segundo bloco para falar bastante sobre esse assunto. Coronel, você me disse que o comando ali engloba 43 municípios. Eu queria que você me falasse os principais desafios ali da região quando a gente fala em segurança. Sim. A gente tem o privilégio da nossa região, que é a 10ª região ali de policiamento, né, o CPI 10. Nós temos a região mais tranquila do estado, né, praticamente assim como a região de Presidente Prudente, por ser uma região até mesmo aqui de Rio Preto, uma região de interior, costuma ser mais tranquilo, né. Mas temos sim os nossos desafios, né, das ocorrências.
né? O tráfico, né, está muito latente, então a gente tem que fazer esse combate diário, né? Mas a gente pode dizer que a nossa região é privilegiada, né? Apesar de ser rota, né, porque a gente vem ali do Mato Grosso do Sul, a gente faz divisa, né, com outros estados, né? E por sua vez, Mato Grosso do Sul tem a fronteira ali com a Bolívia, com o Paraguai, né? Então, acaba sendo rota e a gente faz um trabalho bastante forte ali, principalmente envolvendo também o policiamento rodoviário, né? Nesse combate aí ao crime organizado e tudo mais. Mas o dia a dia da Polícia Militar, né, principalmente no interior, né? Essa questão muito de desentendimentos, né? Desavenças familiares. Então, o 90 recebe inúmeras ligações, né? Diariamente, com esses conflitos pessoais mesmo. Briga claro que, de marido e mulher, exatamente, vizinhos, os parentes. desentendimentos, né? As vias de fato, ameaça, né? São as ocorrências que a gente mais tem chamados ali, né? Tanto que a gente criou, aqui em Rio Preto também na região é forte, lá em Araçatuba também a questão da mediação comunitária. Como que funciona? Nós temos os núcleos de mediação, né, nas sedes de companhia, né, nas principais cidades. E aí, quando perturbação de sossego, final de semana, 190 toda hora é acionado, né? E às vezes a mesma pessoa ligando, olha, não aguento mais o meu vizinho, assim, e aí a gente conversa, o atendente lá fala, ó, a senhora quer resolver o problema somente essa noite ou a senhora quer resolver em definitivo? Aí convida, né, explica que tem um núcleo de mediação comunitária, né, convida a parte, né, e a gente mesmo, a polícia, faz o contato com a outra parte, né, com o vizinho e tal, para poder estar indo lá e fazer uma sessão de mediação, em que tem o policial ali formado, normalmente em direito, né, no nosso caso a gente procura priorizar o policial que já é formado em direito, e ele faz ali uma sessão como se fosse a do Sejusc, né? Não sei se é o Sejusc, que é o centro, né, judiciário, que resolve os conflitos, né? Então a gente tem dentro do nosso quartel uma sede, né, que é do Sejusc, que é um braço também do judiciário. Então o que o policial decide ali com as partes, a gente faz um termo e isso é homologado pelo juiz. Então a parte já sai dali com um título executivo judicial. Né? Então a gente pode constar até multa, né? Se for o caso de descumprimento, né? O bar fala que vai fechar até às 11 horas, né? Parar com barulho no som alto, e aí se ele ultrapassa, ele vai pagar a multa. A gente coloca tudo isso no termo, ajustado com as partes. Né? Então, assim, é mais um serviço que a Polícia Militar coloca à disposição da comunidade. Né? E característica também mais forte ainda do interior nosso, né? Mas são esse tipo de ligação que a gente recebe bastante. É claro que a gente tem roubos, né, acontecendo, a gente tem crimes de maior violência, como os homicídios, né? Mas nós tivemos queda, que nem esse ano, em relação a 2022, nós tivemos 29% a menos de roubos. Então, a gente está fazendo um trabalho com policiamento inteligente, porque cada vez mais a gente é equipado, né, com melhores armamentos, né, melhores viaturas, equipamentos, muito mais treinamentos. Então, no dia a dia do policial, a gente vai se aprimorando. E nós temos as ferramentas inteligentes. Então, a gente tem Detecta, né, nós temos a Muralha Paulista, que a gente consegue ver os carros que estão passando nas nossas rodovias, né? Então, acontece que nem teve um furto de uma caminhonete, né, ontem, exemplo, né, em Araçatuba. Então, de imediato, as viaturas já ficam todas sabendo que aconteceu já está em todos os grupos a foto da caminhonete e tudo mais. Aí a gente já consegue ver nas rodovias se está passando, né? Então, a gente consegue fazer toda essa... Por isso que a gente acaba recuperando bastante o número de veículos. Então, assim, tá caindo sempre. Isso não é só uma característica da nossa região, não. No estado todo está caindo o número de roubos, o número de furtos. Que importante, né? E eu acredito que a população, ao lado da polícia, também colabora bastante. Sim. A gente sempre conta com o apoio da polícia, a gente fala, tá vendo, tá percebendo qualquer crime, alguma coisa diferente, tem que de imediato avisar a polícia, né? Por isso que a gente também fomenta bastante os grupos de vizinhança solidária. Nós temos o grupo de vizinhança solidária nos bairros, né, em que a própria comunidade tem um contato dos moradores e se vê um cuidando da casa do outro, já coloca no grupo, já aciona a polícia militar. Então, isso faz com que a gente chegue rapidamente e tenha a maior chance de pegar, né, os criminosos. E o patrulhamento rural também. A gente está fazendo o programa de vizinhança solidária rural, né, e isso também diminuiu muito, né, os crimes na região, porque hoje a gente fez um georreferenciamento de modo que a viatura consegue chegar rapidamente no local. Porque antes a pessoa ligava 190
e falavam, olha, eu estou aqui na Fazenda Santa Rita, você vai ter que ver, é uma porteira branca, você vai passar 3 fazendas, aí às vezes a viatura até chegar, conseguir identificar aquela propriedade. Agora não, ela já tem um código, né? Específico, né, que a viatura já sabe onde é aquela propriedade, já coloca lá um GPS e já vai diretamente para a propriedade. Então, assim, o serviço tecnológico facilitando o nosso trabalho. Então, com isso, aumentou a nossa produtividade, né? Então, a tendência é a gente está sempre melhorando, né, esses mecanismos, aperfeiçoando, mas sempre a gente vai precisar do quê? Da colaboração da comunidade, né? A peça-chave para o sucesso do nosso trabalho, e é pela comunidade que a gente está trabalhando, né? Então, a gente precisa ter fortalecida essa parceria mesmo. Infelizmente, não tem como a gente falar de segurança, abordar as ocorrências, sem falar de feminicídio ou tentativa de feminicídio, violência doméstica contra a mulher. A gente vem, né, há anos trabalhando, não só aqui na televisão, mas eu acredito que os municípios, né, os governos se uniram para trabalhar em campanhas em cima de combate à violência contra a mulher. Como está o cenário hoje na região em relação a isso e o que vocês têm feito? É fortalecendo a Patrulha Maria da Penha? Como que está a situação? Exatamente, né? A Polícia Militar sempre teve um trabalho voltado, uma atenção especial, né, para atendimento desse tipo de ocorrência. Infelizmente, né, a gente queria que isso acabasse, mas a gente vê que a violência aumenta, até inclusive na época do Covid, a gente percebeu que houve um aumento da violência doméstica, porque eu acho que as pessoas começaram a conviver mais dentro de casa, né? Então, os conflitos acabaram aumentando, né? Mas a gente vê que no cenário brasileiro, no cenário estadual, até que a nossa região ainda também tem menos ocorrências desse tipo. Mas acontece, infelizmente, né? E nós temos equipes de Patrulha Maria da Penha, que são policiais que fazem cursos, né, especiais para poder lidar com esse tipo de ocorrência, tratar, né, a mulher, né, sabendo aquilo que ela está passando. Então, a gente faz um acompanhamento, a gente tem um cadastro das medidas protetivas, né? Então, assim, a viatura, ela está passando no local, por exemplo, né, ela é acionada e fala, ó, aqui tem uma mulher que tem uma medida protetiva, então o patrulheiro pode parar lá, bater na casa e perguntar como está sendo respeitada essa medida protetiva, né? E quando já aconteceu a ocorrência, tem as equipes de Maria da Penha, né, que fazem esse acompanhamento, né, da mulher, né? E a gente procura fazer palestras, né, de segurança para falar, né, que a mulher, ela não pode aceitar nenhum tipo de violência, né? Porque a violência, às vezes, a gente pensa que é só uma agressão, né, física, né? E não é. Né? Às vezes a agressão psicológica ela é pior ainda, né? Então tem parceiros aí que literalmente pegam o salário da mulher e não deixam ela nem, né, fazer uso. Então, assim, são vários tipos de violência, né? E a mulher levando em conta filhos, a situação às vezes até dela, de trabalho, né, de uma manutenção, às vezes até por amor, né? Ela suporta muita coisa, né? Mas violência a gente não pode, né? Então, a gente sempre está orientando a ter que denunciar, não pode ficar quieto. Porque hoje começa com um falar mais alto e amanhã, às vezes, está agredindo, né? Então, Felizmente. Coronel, a gente está chegando para os nossos minutos finais e eu queria te ouvir, queria saber o que você pensa para o futuro, o que você deseja ainda na carreira policial. Bom, cheguei no último posto, né? Então, o meu sonho era comandar a nossa região mesmo, né? Que é onde eu fiz... Já chegou lá. Já cheguei lá. Então, eu ainda tenho vários anos aí para estar trabalhando e eu quero continuar o trabalho dos meus antecessores, né? Os comandantes que passaram, fizeram um excelente trabalho, já facilitou o nosso trabalho hoje, né? Então, a gente quer sempre melhorar as condições da comunidade, de segurança. A gente quer aumentar a percepção de segurança. Porque, às vezes, a gente, pelos índices, a gente mostra, né, que está mais seguro hoje até do que ontem, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que sempre tem essa sensação, né? Porque a gente vê os meios de comunicação e quando a gente vê a violência ocorrendo, pode ser na cidade distante, mas parece que está acontecendo dentro da nossa casa. Então, assim, a população fica mesmo com esse sentimento, né, de muita insegurança, né? Mas eu tenho fé que vai melhorar isso para todo mundo, para todos nós, e depende só do ser humano, né? A pecinha de cada um melhorar e olhar o próximo, né? Com mais solidariedade, com mais caridade, né? Generosidade. Então, assim, para a gente ir diminuindo esse ciclo de violência. Uma palavra que descreva o seu relacionamento aí com a área militar. É muito orgulho, né? São muitos valores intrínsecos à nossa carreira, né? Ainda ontem eu estava numa formatura de medicina, né, da minha sobrinha, inclusive,
E falando que é um dom, né? A medicina é um dom, né? Exercer essa profissão. E eu falo que a Polícia Militar também é, que tem que ter uma vocação, né? Porque a gente está ali para proteger o próximo, às vezes com o sacrifício da própria vida, e a gente nem conhece essas pessoas, né? Então a gente está ali realmente para servir, né? Então a Polícia Militar é servir e proteger mesmo. Muito obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Sucesso. Obrigada, e conte sempre conosco. Obrigada, um abraço a todos. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Eu te espero no próximo Band Entrevista no domingo. Até lá.